Ela é bonita, ela é virtuosa, amém? E eu quero declarar uma palavra, antes de começar a palavra, mas eu quero declarar algo sobre a sua vida, querida. Você tem fé para crer? Você tem fé para crer? Aleluia! Tudo que leva o teu nome tem a marca do sobrenatural do Espírito Santo. Eu quero declarar, minha irmã, que tudo que leva o seu nome, sua família, seus negócios, sua empresa, seus sonhos, seu casamento, seus filhos, tudo que leva o teu nome tem a marca do sobrenatural do Espírito Santo. Olhe para sua irmã e diga: tudo que tem o seu nome tem a marca do Espírito Santo. Amém? A irmã do outro lado também declara sobre a vida dela: tudo que leva o teu nome. Amém, glória a Deus. Pode sentar, queridas. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra que eu sei que vai ser para toda a igreja, mas de uma forma especial para as nossas vidas, amém? Abra aí. Suzane começou aqui lendo o livro de Lucas, e é esse livro que eu vou ler, né, que fala sobre o nascimento de Jesus, fala sobre Maria. É sobre essa mulher que eu quero falar nessa noite. Abra aí o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Você está animado para receber a palavra do Senhor? Amém, glória a Deus. Lucas, encontrou? Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, perturbou muito com as suas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o nome dele Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 38 diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Passa aí mais uma página, vai para o capítulo 2. Capítulo 2, verso 7 diz: e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu amo falar sobre Maria, né? Uma mulher que ela é admirada, uma mulher, como a Bíblia diz, uma virgem, uma mulher santa, uma mulher pura que foi escolhida para um grande propósito. E eu creio que nós somos mulheres escolhidas nesse tempo para carregarmos propósitos. Aquela mulher carregou Jesus, e eu declaro em nome de Jesus que eu e você vamos carregar muitos propósitos de Deus. E o desejo de Deus é que não só carreguemos, mas também que eles venham a nascer. Todas as mulheres aqui, guerreiras maravilhosas, belas, sabem a luta de ser uma mulher. Você tem que ser esposa, mãe, amiga, líder. Você tem que ser filha, amiga. A gente tem um combo aí que Deus colocou em nossas vidas, e a gente precisa executar esse papel com excelência, amém? Então são projetos, são propósitos que Deus coloca em nós, e o desejo de Deus é que esses propósitos se tornem reais, é que esses propósitos cheguem à luz.
Nós precisamos ser mulheres onde Ele acha confiança em nos entregar algo. Maria foi uma mulher que o céu confiou algo, a dar à luz a algo que Ele valorizava. E nessa noite Deus está aqui chamando você para carregar as coisas que realmente importam para Deus, que importam para o reino de Deus. Mas a gente sabe que para carregar propósito e fazê-los nascer não é fácil. Deus não derrama a sua glória sobre obras de carne. Deus não derrama a sua glória sobre ideias de homem. Para carregar e dar à luz as coisas de Deus, elas devem nascer do Espírito. Por isso que Maria diz: como vai acontecer isso? Eu sou virgem, eu não sou casada, eu não conheço homem algum. Mas o anjo diz: não se preocupe, descerá sobre ti o Espírito. Toda vez que o Espírito desce sobre nós mulheres, nós estamos amparadas para dar a luz ao projeto, ao propósito e à vida que Ele tem para nós. Descerá sobre ti o Espírito. Eu quero deixar para você, querida, não se engane, a salvação é de graça, mas a unção para parir um propósito tem um custo. É forte. Quem já teve filho aí e sabe qual é as dores de parto? A salvação é gratuita, mas a unção para carregar e parir um propósito vai custar tudo. E é nesses testes de fogo da vida, é nas dificuldades da vida que Deus nos prepara para sermos mulheres que colocam no mundo algo que vai mudar a realidade. Porque Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus, alguém que ia dividir a história. Você entende o propósito e o peso de nós sermos mulheres como Maria nesse tempo, de carregar propósitos divinos, porque o nosso propósito, quando executado sob a direção do Espírito de Deus, tem o poder de mudar a história. A família que Deus te deu não é à toa. Ela pode ser problemática, não era a que você queria, mas Deus lhe deu a graça e a capacidade de, através da sua família, mudar a realidade de histórias da sua pessoa, da sua história, de pessoas da sua família e também de onde você está. Nós carregamos algo que vai fazer a diferença. A vida de Maria a gente aprende muito. Se a gente entender essa história no lado profético, a vida daquela mulher, ela foi marcada por um grande privilégio, por uma grande bênção, por uma grande honra de dar a luz ao Redentor do mundo. No entanto, mesmo ela sendo essa agraciada, essa escolhida, Maria não estava isenta dos grandes testes da vida. Olhando a história de Maria, nós vamos ver muitos testes iguais ao que eu e você, querida, passamos. E eu quero falar de algum deles hoje aqui. Primeiro é o teste da chamada. Maria foi alguém que teve uma chamada radical, uma chamada profunda. E para abraçar um chamado radical e completo do Senhor, você vai ter que ter uma rendição profunda. Maria disse: ei, cumpra-se em mim o teu querer. Deus está procurando mulheres que são radicais. Mulheres que vão dizer assim: Deus, eu abandono meus planos, eu abandono a minha própria agenda para que você faça nascer aquilo que você colocou em mim. Deus está procurando nesse tempo mulheres que abracem o caminho da cruz. Mulheres que têm tanta entrega, tanta devoção, que a sua vida não está baseada numa religiosidade, mas a sua vida está baseada num propósito. Porque depois daquele encontro com o anjo, Maria nunca mais foi a mesma. E desde o dia que você aceitou a Cristo, a sua vida nunca mais foi a mesma. Um encontro divino que dividiu a nossa história. Assim foi com Maria, um encontro divino que dividiu a história dela. E Deus está procurando aquelas que estão dispostas a abraçar os testes e se render ao coração de Deus. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Quem são aquelas que vão dedicar plenamente as suas vidas para os propósitos dele? Quem são aquelas que vão aonde Jesus quer que você chegue? Quem é aquela que vai ser confiável para carregar um propósito muito grande de Deus? Será que você hoje aqui, minha irmã, pode dizer: Deus, pode confiar em mim para algo grande nessa terra? Pode confiar, Pai, que eu vou, através do meu útero espiritual, gerar o teu propósito.
Deus está procurando mulheres que são ousadas o suficiente, não para viver segundo o padrão desse mundo, não para ter milhões de seguidores. Deus quer mulheres ousadas o suficiente para dizer aqui: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Senhor, pode quebrar minha agenda. Senhor, pode mudar a minha história. Senhor, se aquele plano que é tão do meu coração não for o teu plano, pode tirar da minha vida. Quem são as corajosas que vão dizer isso nesse tempo para Jesus? Porque Maria era uma adolescente, Maria era nova, Maria tinha um futuro pela frente. Maria pensou em casar e não viver a história que ela viveu. Quando a gente olha, a gente romantiza, a gente acha tudo maravilhoso, que foi incrível para Maria ser mãe de Salvador. Foi sim, mas ela teve que abandonar tudo na vida dela para se tornar uma mulher que ia gerar o Salvador. Quem são aquelas corajosas o suficiente para dizer: eu vou lutar até o fim pela minha casa, eu vou abrir mão das minhas madrugadas de sono, mas eu vou botar o joelho no chão pela minha casa? Quem são as mulheres que vão dizer: eu vou parar um tempo de assistir Netflix para ir buscar a presença do Senhor? Deus está dizendo: ei, quem são as corajosas nesse tempo que vão dizer assim: Deus, pode interferir na minha agenda, pode interferir, Deus, na minha agenda. Existe um outro teste que Maria passou, o teste da guerra. Deixa eu dizer uma coisa: toda vez que o reino de Deus for avançar na sua vida, o reino das trevas também vai avançar. Maria carregava um chamado, Maria carregava o Salvador, mas havia um decreto de morte para os meninos que iriam nascer. Havia um decreto de morte justamente para o projeto que Maria estava gerando. Toda vez que o reino espiritual começar a identificar que você está crescendo, que você está amadurecendo, as lutas vão se levantar sobre a sua vida. Por isso que o povo diz: quando eu fui para a igreja a coisa começou a piorar. É ou não é? Porque quando o reino de Deus avança na sua vida, vem junto. Maria estava gerando Jesus, mas havia um decreto de morte para ele. Deixa eu dizer uma coisa: o inferno, ele não foi ameaçado por uma semente frágil e pequena de uma criança. O inferno foi ameaçado pela semente que se tornaria a salvação do mundo. O diabo sabe o que você está gerando. O diabo sabe o que eu estou gerando. Por isso que as trevas vão se levantar para interferir, para guerrear, para matar a semente, para parar aquilo que vai gerar o reino de Deus. Porque Jesus veio exclusivamente para fazer o Pai conhecido, para fazer crescer o reino de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Deus está procurando aquelas mulheres que vão ser guerreiras o suficiente para proteger a semente da promessa. Quem são as guerreiras que vão se levantar para proteger a semente da promessa? Quando Deus planta uma semente de grandeza dentro de você, não se surpreenda se todo o inferno se levantar contra essa semente. Muita gente não entende, muita mulher desiste da sua caminhada, porque começa a fazer algo para Deus e as lutas começam na mesma proporção. Mas é porque você está gerando algo que engrandece o reino. E toda vez que você está para parir, para entregar a esse mundo algo que vai interferir nesse mundo, na história maligna desse mundo, o inferno vai se levantar. Toda vez que os nossos irmãos estão aqui cantando, tocando, ministrando a você, eles estão entregando a esse mundo que levanta altares para o inferno, que cantam músicas malignas, músicas que levam à pedofilia, que levam à prostituição. Toda vez que eles estão aqui ministrando ao trono de Deus, eles estão entregando um ouro ao mundo podre. Maria estava entregando um ouro ao mundo caído. Deus está dizendo quem são as guerreiras que vão se levantar esse tempo para proteger a semente, para dizer: aqui ninguém toca. No meu filho, diabo, você não toca. No meu casamento você não entra. Na minha empresa você não tem vez. Quem são aquelas que vão se levantar para guerrear pela semente que Deus te entregou
E isso no âmbito espiritual, mas também no âmbito natural. Irmãos, nossos filhos estão sendo atacados de todos os lados. Ideias contrárias a Deus, a palavra de Deus. O que é que você está fazendo, mãe? Pelos seus filhos. Você tem se tornado uma mãe distante? Ou você é aquela guerreira que está perto, que conversa, que ama, que está junto, que toca, que dá carinho, que o seu filho pode contar com você no momento de dificuldade da vida dele? Deus está dizendo: ei, cadê as guerreiras que vão se levantar para proteger a semente? Outro teste que Maria passou, o teste do isolamento. É muito maravilhoso a gente ver Maria como mãe de Salvador, mas imagine para aquela menina ter que enfrentar uma sociedade. Com certeza ela foi isolada. Maria agora gerando Jesus, gerando o Salvador. Mas imagina ela tendo que explicar aos outros o que é que estava acontecendo na vida dela. Não foi fácil para Maria. Os olhares, os dedos sendo apontados, as difamações, as conversinhas da época. Não foi fácil para Maria tentar explicar o que estava acontecendo. Mas assim como Maria, a semente do Senhor, dentro dela, não podia ser explicada para muita gente. E aquilo que Deus está fazendo com você, minha irmã, não precisa ser explicado se as pessoas não entendem. Você tem que permanecer fiel, firme, amando a Jesus, alegrando o coração dele. E deixe que ele mesmo vai justificar a sua história. Ele mesmo vai mostrar ao mundo a grandeza daquilo que você carregava. As pessoas duvidavam da semente dela. Imagine Maria explicando: não, eu estou grávida do Salvador do mundo. Como é, Maria? Tu está grávida de Salvador de nada. Tu fizesse foi coisa errada. Olha, Maria agora vem com essa conversa de dizer que é mãe do Salvador. Fez foi coisa errada. Envergonhou José, envergonhou a família. Ei, querida, você não precisa explicar aquilo que está dentro de você. Talvez você já passou por essa estação, ou talvez esteja passando, onde as pessoas se afastaram de você porque você começou um caminho com o Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa: é melhor perder a reputação do homem do que perder a reputação do céu. E Deus está perguntando: quem são as mulheres que vão acreditar nas promessas quando os outros duvidarem? Quem são as mulheres desse tempo que vão acreditar naquilo que tem, na essência que tem, quando os outros duvidarem? Quem são aquelas que vão administrar as suas promessas, mesmo quando não tiver amigo, mesmo quando não tiver mensagem no WhatsApp? Quem são aquelas que vão continuar, não importa o que falarem, não importa o que disserem? A nossa coragem vem da palavra, irmãos. A nossa coragem, mulher, o nosso empoderamento vem da Bíblia. Para você reagir, não precisa usar um top. É o meme do mundo, né? Põe um top e reage. Não, leia a Bíblia que você reage. Aprenda a palavra, ame a Jesus que você reage. E Deus está dizendo: ei, quem são aquelas que vão administrar as promessas que eu coloquei em você? Proteger o bebê escondido no útero até que ele seja totalmente formado e forte e suficiente, forte o suficiente para sobreviver fora do útero, precisa de muita coragem. Não se surpreenda se um dia você se encontrar sozinha, querida, unicamente porque você está protegendo a sua semente. Você talvez possa até perder a reputação. A sua família pode até não estar entendendo. Agora é a crente, aquela que só quer andar na igreja, aquela que agora quer ser a santa. É melhor perder a reputação desse mundo e ganhar a reputação de Deus. Aleluia. Maria era aquela que disse: podem me chamar do que for, eu entendi o que eu carrego. Podem dizer qualquer coisa da minha vida, eu entendi o que eu carrego. Mais um teste que Maria passou, o teste da espera. O tempo de espera sempre é tempo de preparação. O tempo da espera é tempo de quê? Preparação. Aquele
aquele que entra no caminho difícil da espera nunca sai dela da mesma forma. A espera é necessário. O parto prematuro mata o menino e prejudica a mãe. Por isso que a gente tem que passar pelo teste do tempo, o teste da espera, porque para proteger a minha visão, para proteger o meu projeto, para proteger o propósito de Deus na minha vida, eu preciso esperar o tempo do nascimento. Quanto maior o desconforto, tá difícil, quanto maior, mais difícil, quanto maior o desconforto, é porque você está perto de dar a luz. A gente sabe, quem é mãe aqui sabe, que dá 8 meses, mas não dá 9. É o mês mais difícil, é ou não é? Ai meu Deus, a gente não tem perna para nada, a gente não tem fôlego para nada, a gente não tem mais goela para nada, é um menino mexe para um lado, o menino mexe para o outro, dá um chute lá embaixo, dá vontade de ir no banheiro, é aquela agonia tão grande, você não dorme, você está irritada, não come, não faz nada direito, e você não para aquele menino, é ou não é? Quanto mais perto, mais dificuldade de andar. Eu mesma me lembro, meu Deus, quando eu fiquei grávida do Murilinho. Glória a Deus que meu marido é apaixonado por mim. Porque eu fiquei 3 vezes o meu tamanho. Eu andava parecendo uma elefanta. Tá a barriga da criança. Vocês conhecem o Murilinho, né? O menino é pequeno, né? Eu parei um gigantão. Não conseguia nem andar. Não tinha fôlego. E o que é que você está dizendo, Ariana? Porque quando a gente está bem pertinho de dar luz ao projeto, às vezes bate uma tristeza, às vezes a gente diminui o passo, mas Deus está dizendo: caminha, porque o menino tem que nascer, o projeto vai nascer, o propósito tem que sair, porque ele tem data de validade. É o tempo da espera, querida. Talvez você está vivendo esse tempo da espera para ver a sua casa salva. E hoje Deus trouxe você aqui para dizer: eu estou com você nessa caminhada. Eu estou olhando para você. Eu estou vendo os seus passos. Eu estou vendo a sua respiração ofegante. Eu estou vendo como você está andando. Mas vai chegar o dia do propósito nascer. Chega o dia do propósito nascer. Tiago 1,4 diz: tenham paciência, porque a sua obra é perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. E Deus está dizendo: quem são as mulheres, quem são as corajosas desse tempo, que vão permitir Deus te esticar nessa espera? Quem são as mulheres corajosas que vão crescer mesmo quando for desconfortável? Quem são as mulheres que vão dizer: Deus, o que eu mais quero é aquilo que você colocou dentro de mim. Pai, eu estou 3 vezes o meu tamanho, eu não consigo andar, eu não consigo respirar, mas eu sei o que eu carrego. Quem são aquelas que vão dizer: Deus, me faz crescer, não importa o custo desse crescimento. Eu estou trazendo uma palavra de desafio, mas também de encorajamento, porque Maria viveu isso no mundo natural, e nós somos a Maria desse tempo para viver no reino espiritual. Mesmo, Senhor, que o desconforto seja grande, manifesta a tua obra na minha vida. Outro teste que Maria passou foi o teste da rejeição. Depois de esperar um tempo, depois de começar as contrações, finalmente algo estava acontecendo. Finalmente uma mudança estava acontecendo. Mas aquela mulher, ela não encontrou lugar para ter o seu momento a sós com o seu filho. Ela não teve um momento, um lugar tranquilo, cuidadoso, arrumado para ela dar à luz aquela promessa. Foi doloroso para Maria bater nos lugares e receber não. Foi doloroso para Maria estar com aquele barrigão, o menino quase exposto, e as pessoas não terem misericórdia de abrir as suas casas, os seus lugares, as suas estalagens para receber Maria. E muitas vezes é isso, mulher, que acontece conosco. Nós estamos gerando algo que já está grande, que já está forte, e nem os nossos entendem
e nem a nossa casa entende. Maria chegou em lugares, ela bateu, mas ela não teve acesso. Foi difícil para ela entrar em trabalho de parto e não ter um lugar para colocar o seu filho. O teste da rejeição passa em todas nós. Mas deixa eu dizer uma coisa: a rejeição é sua proteção. Isso vai salvar a tua vida. A rejeição é tua proteção. Se a tua família te rejeitou, teu pai, tua mãe, tu está aqui hoje justamente por conta dessa dor. Porque Deus foi Deus na tua vida. A rejeição é proteção. Deus estava preparando Maria para o lugar certo. Ariana, a manjedoura foi o lugar certo, porque foi o lugar escolhido por Deus. Deus não queria que a promessa nascesse debaixo de olhos incrédulos. Deus queria que a promessa nascesse debaixo dos olhos de José, debaixo daqueles que acreditariam que aquele menino veio para mudar o mundo. Se você está vivendo rejeição, deixa Deus te guiar para o lugar certo. O lugar onde você vai parir o menino, debaixo dos olhos daqueles que acreditam. Não adianta ter estalagem e as pessoas não acreditarem no propósito do menino. E Deus está dizendo: ei, quem são aquelas que vão permanecer mesmo diante do desconforto? Quem são aquelas que não vão querer abortar o parto, o processo de parto, quando a espera é grande? Quem são aquelas que vão perseverar quando forem rejeitadas? Quem são aquelas que vão confiar em Deus, que Ele tem o lugar certo do nascimento do menino? Talvez eu estou falando aqui de lugar e você só entenda um lugar geográfico, mas isso fala de tempo. Deus tem na história do tempo um momento exato para o teu propósito nascer. Deus tem um tempo exato. A gente não precisa se surpreender quando não houver espaço nas estalagens da vida para que a gente possa fazer nascer o nosso menino. O que parece rejeição é a sua maior proteção. Talvez se Jesus tivesse nascido numa estalagem, alguém ali traíra, ia correr para outra cidade e ia dizer para Herodes: ó, lá nasceu um menino, aquele que dizem que é filho de Maria, que vai ser o salvador do mundo. Ele nasceu lá, vai lá e mata. Por isso que a sua obra, o seu propósito não pode nascer em qualquer lugar. Ele tem um lugar exato. Ele tem que nascer debaixo daqueles que acreditam, debaixo daqueles que vão se render a Ele, vão dizer: esse é o Salvador, Ele veio para mudar o mundo. Aleluia, aleluia. O seu menino não pode nascer em qualquer lugar. Outro teste que Maria passou foi o teste da ofensa. Depois de passar anos da sua vida cuidando da promessa, quando Jesus já era grande, tá? Eu já voei aí no tempo. Depois de passar anos da sua vida cuidando de Jesus, cuidando da sua promessa, agora Maria tem que ver aquela promessa morrer. Maria tem que ver Jesus morrer, uma morte horrível e humilhante. Enquanto Maria estava observando Jesus morrer, o seu coração também deve ter partido. Talvez até uma parte dela morreu junto. Talvez eu estou falando aqui para alguém que perdeu um filho e parte do seu coração foi junto. Mas o mesmo Deus que agiu na vida de Maria é o Deus que age na sua vida hoje. Todas as esperanças, os sonhos, o que ela pensava para aquele menino, tudo agora era diferente. Diante do que ela estava vendo seu filho crucificado, morrendo ali na cruz. Mas Deus está procurando aquelas que vão renunciar o direito de dizer a Deus como deve ser. Deus está procurando mulheres que vão ser corajosas o suficientes para dizer: Senhor, eu abro mão do meu direito de dizer ao Senhor como a minha vida deveria ser. Sabe por quê, irmãs? Porque a gente carrega a promessa e muitas vezes durante a estrada da nossa vida a gente vê a promessa morrer.
A gente vê o sonho morrer, o chamado morrer, a fé morrer, o amor por Deus morrer. Muitas vezes durante a caminhada a gente vê a nossa promessa morrer. Mas hoje Deus está dizendo quem são aquelas que vão dizer: Deus, eu perco o direito de dizer como deveria ser. Porque Maria em nenhum momento, enquanto ela viu seu filho crucificado, ela disse assim: Deus, cadê a tua promessa? Em nenhum momento ela disse assim: eu me lembro, viu Deus, daquela visita do anjo naquele dia. Ela não disse, irmãs. Ela permaneceu como uma serva fiel, confiando que Deus ainda estava no controle, mesmo quando a promessa dela estava morrendo. Deus está dizendo quem são as mulheres corajosas que vão dizer: Deus, eu abro mão, eu desisto do meu direito de dizer a Deus como deveria ser. Maria sai daquela cena depois da sua morte, da morte do seu filho, e ela continua sendo uma mulher que serve ao Senhor. Maria não sai daquela cena, a mais difícil da sua vida, ofendida com Deus. Talvez você perdeu algo na sua caminhada, querida, e você se sente até hoje ofendida com Deus. Até hoje você diz: Deus, por quê? Deus, por que você permitiu isso? Deus, você não é Deus? Onde foi na história que eu errei a ponto de você dizer: tira, arranca, é meu? E Deus está dizendo quem são as corajosas que vão continuar buscando a cura, mesmo quando vir a promessa morrer. Quem são as corajosas que vão viver uma vida de liberdade, mesmo lembrando do sofrimento, mesmo lembrando daquilo que aconteceu, mas dizendo: Deus, eu não vou ser uma mulher ofendida, eu não vou viver abraçada com o vitimismo, eu não vou ser uma mulher, meu Pai, que mancha a fé de outras pessoas só porque o Senhor agiu assim na minha vida. Não, Senhor, eu quero a cura, eu quero ser diferente, eu quero irradiar o teu amor, mesmo quando eu vi a minha promessa morrer. Quem são aquelas que vão dizer: ô Senhor, esse plano teu não parece nada com o que eu pensava, mas se o Senhor está no controle, eu me rendo. Uma coisa que eu aprendi, irmãs, é que Deus sempre vai ofender as nossas mentes para revelar o nosso coração. Vou repetir: Deus sempre vai ofender a sua razão para revelar o seu coração. Maria perdeu o seu filho, perdeu a sua promessa, mas o coração dessa mulher é incrível. Ela não abandonou Deus, ela não abandonou o propósito, ela não amaldiçoou o seu Deus. Sempre que a nossa fé, ela é testada, sempre que o propósito ele chega ao ponto de morrer, sempre que a gente passa por uma circunstância tão difícil, é para Deus revelar o teu coração. Tem gente que nunca sai, nunca vence, nunca avança, nunca amadurece. Sabe por quê? Porque continua ofendido com Deus. Nunca disse: Deus, me cura. Por quê? Porque nos momentos difíceis o nosso coração é revelado, querida. No momento da dor, no momento que você foi ofendida, no momento que você passou aquilo que você passou, é o seu coração que vai estar sendo revelado. Por isso que diante dos testes da vida, não haja como uma louca. Você foi chamada para ser uma sábia. Até diante dos testes da vida, nós vamos ter que dar conta a Deus. Ariana, mas é muito forte a minha dor. E tu sabe a dor da irmã do lado, mas ela está aí linda, cheirosa, maravilhosa. Você não sabe também a minha dor, você não sabe a dor da outra. Você não é a única, você não é a única. Nas lutas o seu coração é revelado. E sabe o que é que Deus quer de você, querida? Na próxima vez que você se ofender, na próxima vez que você entender que algo na sua vida tão valioso se perdeu, morreu, Deus quer uma entrega. Deus quer lágrima, Deus quer choro, Deus quer até desespero pela presença dEle. Porque naquele momento tão difícil de Maria, era o coração dela que está sendo revelado. As sementes da nossa vida, elas só germinam debaixo de fogo. O quanto você está disposto
a deixar morrer quem você era, para nascer a mulher que Deus pensou. Porque ali diante da cruz estava morrendo uma Maria e estava nascendo outra. Ninguém aqui passa por um problema e uma dificuldade e continua a mesma. Não venha dizer isso. Tem dois caminhos: ou você escolhe se curar e ser uma mulher que floresce, ou você escolhe ser amargurado e ofendido o resto da vida. São os dois caminhos depois da dor. Na cruz ali estava morrendo uma Maria junto com Jesus, mas estava nascendo outra. E você precisa escolher quem você vai ser na sua vida. Se a vitoriosa, a que deu a volta por cima, ou aquela que vai continuar ofendida, matando pessoas que estão ao seu lado. Ali estava morrendo uma identidade e estava nascendo outra. Maria estava acreditando na promessa, mesmo quando aquele fogo, aquele incêndio, aquele caos, aquele problema na vida dela estava acontecendo. E o último teste que eu quero falar hoje, que Maria enfrentou, foi o teste da morte. A vida de ressurreição só pode surgir quando experimentamos a morte. A morte do ego, a morte do orgulho, a morte da vaidade, a morte da vingança. Deus está dizendo: ei, quem são as corajosas que estão dispostas a deixar a promessa morrer, para que o poder da ressurreição surja? Porque quando Jesus morre, Ele não morre para sempre. Ele tinha uma promessa: ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. E quando Jesus ressuscita, há um poder de ressurreição. Toda vez que você passar por um ambiente de morte, uma experiência de morte, é para que você surja com o poder de ressurreição. Só quem experimenta a morte consegue abraçar o poder de ressurreição. Jesus ressuscitou, o poder da ressurreição estava com Ele. Muitas vezes o teste da vida vai consumir você, vai consumir a sua promessa, vai consumir algumas horas suas. Talvez você pense que não era desse jeito, mas Deus está dizendo: ei, esse teste da morte tem um grande valor, porque eu só confio o que é importante àqueles que sabem carregar o poder da ressurreição. Deus sabia quem Maria era. Deus sabia a menina a quem Ele estava entregando uma promessa. E anos depois, uma mulher, ela vê a sua promessa morrer, mas ela continua a mesma. Uma mulher confiável. Você só é uma mulher confiável, uma mulher que age debaixo do poder de ressurreição, quando muitas vezes você vê a sua promessa morrer. Deus está procurando aquelas que estão dispostas a dar o seu coração completamente, para que a vontade dEle seja feita. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim o teu querer. Isso não é clichê bíblico, isso tem um peso espiritual. Então cuidado quando você diz isso, porque para aquela mulher ver cumprido o seu propósito, ela passou por muito teste na vida. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Uma chamada profunda exige um caminho profundo, uma fé profunda, que resulta em ricas bênçãos profundas, em frutos profundos. E Deus está dizendo: quem é aquela que vai dar luz aos meus propósitos na terra? Quem são aquelas que vão permitir que o Espírito Santo te envolva? Quem são aquelas que vão abrir o útero espiritual para carregar algo que é importante para Deus? Quem são aquelas que vão dizer: ei, Senhor, cumpra-se em mim o teu querer, cumpra-se na minha vida o teu querer, cumpra-se na minha história o teu querer, mesmo quando o Senhor precisar interferir e não for aquilo que eu pensei. Quando o Senhor interferir que não for a tua vontade, não fica uma mulher amargurada. Quem são aquelas que vão se submeter ao teste de preparação para realizar o propósito? Quem são aquelas que são corajosas o suficiente para dizer: ei, cumpra-se em mim o teu querer. Descerá sobre ti o Espírito Santo.
e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Ei, Maria, está com medo de dizer sim a Deus? Tem uma promessa: o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Você será Deus vai fazer frutificar o seu útero através do Espírito Santo. Aquilo que carregamos não é nosso, então a gente não precisa temer, porque não é carnal, é de Deus. E se foi gerado pelo Espírito Santo, Ele cuida. Se foi gerado pelo Espírito Santo, Ele respalda. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Tudo que leva meu nome tem a marca sobrenatural do Espírito de Deus. Tudo que tinha o nome de Maria tinha a marca sobrenatural do Espírito Santo. Tudo que leva teu nome, querida, tem a marca sobrenatural do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Quem está disposta a viver essa experiência? Fique de pé, querida. Enquanto você fica de pé, feche seus olhos. Você recebeu a palavra? Feche seus olhos. Eu não sei qual é o teste que você se encontra nessa noite. Eu não sei qual é o teste da sua vida nessa noite, mas eu quero te pedir para apresentar ao Senhor. Eu não sei qual situação que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Ele, assim como fez Maria superar os seus testes, Ele é aquele que vai fazer você superar o teste nessa noite. Existe uma unção de Deus aqui nesse lugar, debaixo da palavra dEle que foi pregada, para que você vença os seus testes essa noite. Existirão muitos testes ainda em 2023, e você precisa dessa graça, porque você não sabe o que acontecerá semana que vem, mês que vem, o semestre que vem, mas Deus sabe, e esse poder tem que te envolver para você vencer e romper os testes de amanhã.